verdade, é um livro que foi publicado originalmente em Venezuela. E para mim é talvez o maior reconhecimento que tive em minha vida de meu trabalho intelectual. Esse trabalho, na verdade, é fruto de um encontro a partir de um antropólogo linguista venezuelano chamado José Quintero, que trabalha com as comunidades indígenas do Lago Maracaibo, umas comunidades que nesse momento passam por enormes dificuldades em função de projetos de exploração mineira, de mineria, em suas áreas e que lutam por seus territórios. Simplesmente ele vê em meus artículos a oportunidade de entender os conflitos que enfrentavam em Venezuela. Então ele toma esses artigos e leva a Venezuela, né, para que os indígenas que participavam na luta leram alguns desses artigos e um dia recebo uma chamada telefônica em minha casa pedindo autorização para que esse livro, eles pudessem reunir os artigos e publicar um livro. Eu digo o seguinte: quem de nós outros geógrafos não nos gostaria que seu trabalho fosse reconhecido? Na academia, um dia me deram o título de doutor, portanto me reconheceram. Mas dificilmente um geógrafo é reconhecido, e eu falo isso com enorme honor, é reconhecido não somente na academia, é reconhecido também desde os lutadores sociais, pelos movimentos sociais em luta, nesse momento, lutas extremamente importantes em nossa América Latina, que são lutas territoriais. Por exemplo, dentro de um mesmo território nacional, existem múltiplas territorialidades. Portanto, o território foi desnaturalizado, é processo de disputa por controle do espaço. Isso nos obriga a ir na universidade, estamos acompanhando debates fortíssimos em América Latina hoje em dia. Por exemplo, há estados hoje em América Latina que já não se consideram mais estados nacionais, que foi durante tanto tempo fruto de movimentos fortíssimos na América Latina, o nacionalismo revolucionário, por exemplo, que esta casa, por exemplo, a Confederação Nacional Agrária de Peru, esta casa é parte de um momento da história da América Latina, da luta por reforma agrária e do nacionalismo revolucionário. Como, por exemplo, com Velasco Alvarado, que fundou esta casa, em um momento importante. E simplesmente que vemos hoje em América Latina um debate de outro tipo, que nós, por exemplo, Bolívia acaba de se reinventar, não mais como Estado nacional. A Bolívia se chama Estado Plurinacional de Bolívia. Em Equador se habla também de Estado plurinacional, coisa que os europeus não sabem pensar. E que nós outros não somos acostumados a pensar que dentro de nossos territórios há conflitos territoriais intensos e que os movimentos sociais nos obrigam, desde a academia, a pôr isso em debate. Eu falo que a geografia, para mim, mais que um objeto, é um verbo. O verbo geografar. El hecho de graficar a terra, marcar a terra. Porque os geógrafos, na verdade, têm uma visão que eles têm a responsabilidade de serem eles que organizam o espaço. Em um momento de minha vida, nos anos 80, com os seringueiros de Acre, em Brasil, os extratores de Lagoa Elástica. E um dia estava numa reunião e ouvi uma frase que me chocou, me chamou a atenção. Disse assim: professor, e depois essa mesma frase, essa mesma ideia, ouvi depois, um ano depois, em Bolívia, trabalhando com os movimentos campesinos indígenas da Bolívia, na Amazônia boliviana. A mesma frase: professor, nós não queremos terra, nós queremos território. Território é mais que a luta pela terra, implica a luta pela terra. Não significa que não se luta pela terra, mas se luta por ter um sentido para estar na terra. Implica a politização do sentido. E esses movimentos me trajeram à cabeça esses temas. Esses temas não recorriam lá à universidade.
E hoje o que é que passa? Esse tema é tão forte para nós outros hoje, que o Banco Mundial habla hoje de território da cidadania, território de desenvolvimento, tentando vaciar todo o sentido político do conceito de território. Eu sempre lo digo, por respeito às lutas sociais, todos nós temos uma enorme responsabilidade com relação ao uso do termo território. Há hoje em dia uma banalização da ideia. Pero tenho que lhes dizer que ao mesmo tempo da alegria que hablo desse trabalho com muita paixão e de tudo que venho fazendo em minha vida, que implica um trabalho acadêmico e ao mesmo tempo um trabalho de responsabilidade social pelas lutas sociais. Há sangue nesse livro, lamentavelmente. Assassinaram a Sabino Romero. Sabino Romero simplesmente mora na Serra de Perijá, que é uma serra ao lado oeste do lago de Maracaibo, fronteira com a Colômbia. É uma área muito rica em carvão, uma área muito rica em minério e mineria. E esse é um tema que teremos que debater em nossa América, inclusive nos processos progressistas que estão em curso em América Latina, que são processos que, ao mesmo tempo que amenizam e melhoram a distribuição da riqueza, com alguma distribuição de renda aos mais pobres, como em Brasil, em Venezuela, em Equador, em Bolívia, ao mesmo tempo captam a renda através da explotação mineira. Grande parte da renda desses países hoje em dia é renda de mineria. E essa mineria está em que área? Em áreas indígenas. E aí aparece o problema das territorialidades. Por exemplo, em Venezuela, 2 dias antes da morte do comandante Chávez, assassinaram a Sabino. E Chávez havia dito que este governo, habla de Chávez, entre indígenas e ganadeiros, esse governo está com os indígenas. E se morreu e não conseguiu demarcar as terras dos indígenas. Tu vê o peso da importância da visão desarrollista de explotação mineira, que tanto problema está trazendo em Peru, em Colômbia, em Bolívia, onde os indígenas, neste momento, se enfrentam com Evo Morales. Indígenas. Porque passagem de carreteras para explotação mineira, para exportar petróleo, gás, hierro para a China. Então nós outros achamos que está aumentando a renda dos países, ao mesmo tempo ao custo dos territórios indígenas, dos territórios campesinos, que ao mesmo tempo são as terras onde estão a maior riqueza de biodiversidade do planeta. São as terras indígenas. A maior riqueza de água do planeta, água, o mapa, estão nas terras indígenas e campesinas. E esses povos hoje resistem exatamente a esse processo. É disso que abre esse livro. Estou aberto a debater com vocês. Graças.